Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro no Gestão Brasil sobre controladoria e governança na administração pública. Eu sou o professor Márcio e estarei aqui participando desse momento de debate que nós teremos a oportunidade de debater, de discutir esse importante assunto da administração pública. E quando nós falamos em controladoria e governança na administração pública, nós já tivemos aqui em momentos anteriores a oportunidade de debater o quê? Os conceitos de controladoria e principalmente aquela controladoria aplicada à administração pública, não é? Além disso, hoje nós vamos estar vendo todo o arcabouço, toda a legalidade que envolve essa questão do controle e controladoria dentro da administração pública. Vamos ter ainda a oportunidade de debater a operacionalização dessa controladoria, os resultados alcançados por essa controladoria e, por fim, debater a governança na administração pública, encerrando esse nosso ciclo de debates. Quando nós falamos em controladoria e o processo legal na administração pública, é importantíssimo nós lembrarmos do princípio da legalidade. Por que lembrarmos do princípio da legalidade? Porque o princípio da legalidade, ele é aplicável à administração pública de forma indistinta. Isto é, na administração pública, o gestor, o administrador, o servidor público só pode fazer aquilo que a lei autoriza. É o princípio da legalidade. Segundo o professor Eli Lopes Meireles, diferente de na iniciativa privada, porque na iniciativa privada é possível fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Agora, na administração pública, não, né? Na administração pública, o princípio da legalidade nos diz que você só pode fazer aquilo que a lei autoriza. E quando nós falamos em controladoria na administração pública, nós temos que lembrar o quê? Que esta controladoria ela vai ser sistematizada, ela vai funcionar dentro da administração pública como um órgão dentro da administração pública, tá ok? Nós temos aí como exemplo a Controladoria Geral da União, né? Um órgão do governo federal que faz esse papel de controle no governo federal, né? A Controladoria Geral da União, a CGU. É muito importante esse órgão, né? Um órgão de extrema perícia, um órgão de extremo preparo nessa questão do controle da administração pública. E para que nós possamos estar aqui debatendo nesse momento, o que nós vamos estar vendo nesse nosso encontro? A natureza e função constitucional do controle interno na administração pública, a natureza e função institucional da controladoria governamental, tá ok? O controle interno e a controladoria. E quando eu falo em controle interno e controladoria é que o órgão de controladoria vai ter que fazer o quê? O papel do controle interno na administração pública. Vai ter que fazer esse controle interno dentro da administração pública. A implementação e a avaliação do controle interno dentro da administração pública. E, é claro, não esquecendo que o controle, para que ele funcione na sua plenitude, ele tem que ser sistematizado. Então, por isso, o sistema de controle internos na administração pública. O artigo 74 da Constituição Federal de 1988, ele já traz de forma clara e inequívoca qual é o papel do controle dentro da administração pública. O que nós temos que buscar com o controle dentro da administração pública? O que nós temos que buscar, segundo o artigo 74? Avaliar o cumprimento das metas previstas lá no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, no PPA, LDO e LOA. Ainda, a execução dos programas de governo, né? E aí a Constituição fala dos orçamentos da União. É claro, por simetria, você pode pensar em orçamentos da União, dos estados ou dos municípios, né, do Distrito Federal, né, dos demais órgãos. Ainda, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional da administração pública. Então vejam, avaliar os resultados, isto é, se a administração pública está colocando à disposição da população serviços de qualidade. Em quais áreas? Né? A área orçamentária, financeira, patrimonial e operacional. Quanto à eficiência e à eficácia. Tá ok?
Ainda, o que mais que fala o artigo 74 da Constituição Federal, de 88, né? Exercer o controle das operações de crédito. Exercer o controle das operações de crédito, é claro, né? Fazer com que as operações de crédito sigam a legalidade, que elas não excedam os limites, enfim, ter controle sobre o endividamento do setor público. E é muito importante. Por que será que o legislador, lá em 1988, colocou esse inciso lá no artigo 74? Porque justamente o endividamento, né, da administração pública, ele é pernicioso, ele é danoso para a administração pública se ele for feito de forma irresponsável. Endividar-se para um bom investimento não tem problema. Agora, endividar-se somente por endividar-se, aí não, né? E ainda, apoiar o controle externo na sua missão institucional. Controle externo entendido nesse contexto como tribunais de contas, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados, Tribunal de Contas dos municípios ou do município, né? São Paulo, Rio de Janeiro, que tem os tribunais de contas do município, né? Então, apoiar esse controle externo no exercício da sua missão. Vejam a importância deste órgão de controle dentro da administração pública. Apoiar o controle externo, isto é, ser a ligação entre a administração pública e o controle externo, né? Exercido aí, como eu falei, pelos tribunais de contas, né? Ainda temos o artigo 75 da Lei 4.320, que também traz esse ordenamento jurídico legal para o sistema de controle interno dentro da administração pública e para o órgão de controladoria. Ainda, o que diz esse artigo 75 da Lei 4.320? O controle da execução orçamentária, compreenderá a legalidade dos atos que resultem em arrecadação de receitas ou a realização de despesas, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações, a fidelidade funcional dos agentes responsáveis por bens e valores públicos. Isto é, né, se o administrador público está sendo fiel à administração pública através do atendimento da legislação. E, por fim, o cumprimento de programas de trabalho, expresso em termos de monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços. Vejam que lá em 1964, o legislador já estava, né, preocupado quando elaborou a Lei 4.320, né? E isso eu posso ver aí com vocês, com você que está participando aqui da nossa aula, no artigo 75, essa preocupação da realização de serviços e a prestação de serviços, né? A realização de obras e a prestação de serviços e cumprimento dos programas de trabalho, isto é, eu estar implementando programas de trabalho que levem à realização de serviços, né, a realização de obras, a prestação de serviços pela administração pública. Isso está na Lei 4.320 de 1964. É muito importante nós entendermos esse amparo legal que o controle tem na administração pública. Em 1964, através da Lei 4.320, já se normatizava essa atuação do controle dentro da administração pública. E, mais recente, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, essa belíssima lei, essa lei que organizou a administração pública no nosso país, ela também tem um capítulo dedicado à questão do controle, né? E este capítulo, além de falar do controle, é claro, a Lei de Responsabilidade Fiscal é um grande mecanismo de controle. Por quê? Porque ela fala de equilíbrio entre receitas e despesas. É um controle. O gestor só pode gastar aquilo que ele arrecada. Ainda, o controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados aí com recursos do orçamento. Avaliação de custos, controle de custos. Custos na administração pública, Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda, a questão do controle sobre a renúncia de receita. E você
deve concordar comigo que cobrar impostos não traz voto a ninguém. Por isso, o gestor, muitas vezes, o administrador público, né, o agente político, não está muito preocupado com a arrecadação de impostos, porque se ele cobrar, se ele aumentar a alíquota, a população não vai gostar e logo não vai votar nele nas próximas eleições. Então, cobrar o imposto não é uma atitude que é bem vista pela população, dado a carga tributária que nós temos no nosso país. Então, por isso, a renúncia de receita deve ter controle. Despesas com pessoal. Despesas com pessoal. O que nós temos que observar na despesa com o pessoal? Os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. No âmbito municipal, o município aí onde você reside, 60% da receita corrente líquida pode ser gasto com despesa de pessoal, sendo 54% para o executivo e 6% para o Poder Legislativo. Isto é, temos um limite, um teto máximo de gastos com pessoal, com despesa de pessoal. Isso é muito importante, porque você devolve para o gestor público a capacidade de investimento, a capacidade de gerar investimentos que possam trazer benefício à população. Ainda, despesas com seguridade social. Seguridade social muito importante. Por quê? Porque a tendência da população mundial é tornar-se cada vez mais velha, não é? Você ter uma taxa de natalidade menor, então logo a população vai envelhecendo. Então precisamos pensar na questão da seguridade social. A inscrição dos chamados restos a pagar e o controle sobre esses restos a pagar, sobre aqueles valores a pagar da administração pública e, por fim, a gestão patrimonial. Tudo isso inserido na Lei Complementar 101 como função, como objeto de trabalho do controle na administração pública, de seu órgão de controladoria na administração pública. Bem, e nós falando aí na questão legal, essa questão da legislação, nós passamos pela Constituição, a nossa lei maior, pela Lei 4.320 de lá de 1964 e a mais moderna, atualmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu trouxe para este nosso debate essas três legislações aí que são extremamente importantes e que tratam desse assunto. É claro, você pode, aí no município, aí no estado onde você reside, buscar a Constituição Estadual, a Lei Orgânica Municipal, todo o ordenamento jurídico, ordenamento legal que trata da questão do controle interno, mas aí localmente, que não seria de aplicação ampla em nosso país. Só que eu tenho que ter a nítida visão que, quando nós falamos em controle na administração pública, nós temos que atender à legalidade. Nós temos que atender o princípio da legalidade. E este controle exercido na administração pública, além de atender o princípio da legalidade, ele tem que buscar a aplicação do princípio da legalidade. E quando eu falo em buscar a aplicação do princípio da legalidade, nada melhor do que buscar o parâmetro, do que verificar o parâmetro que a legislação traz para a atuação do controle interno, que é a Constituição, o que está na Constituição, o que está na Lei 4.320 e o que está na Lei de Responsabilidade Fiscal. Poderia aqui ainda trazer a Lei 8.666, a Lei de Licitações, que também tem alguns itens que trazem a nítida visão de controle na administração pública, mas focamos aqui nesse nosso momento de interação nessas três importantes leis, Lei de Responsabilidade, Lei 4.320 e a Constituição. Ok? Bem, e para encerrar esse nosso encontro, só lembrando que controle na administração pública passa pelo princípio da legalidade. Por isso, hoje, nós vimos a questão da natureza e a função constitucional do controle interno na administração pública e essa natureza e função institucional do órgão de controle, isto é, o sistema de controle e o órgão que vai estar atuando nesse sistema de controle, fazendo a avaliação do sistema de controle, através, na administração pública, através do quê? Do debate da Constituição, da Lei 4.320 e da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. Precisa sim que você aprofunde os seus estudos através da leitura independente do material que é colocado à disposição de todos. Obrigado pela tua atenção, bons estudos e até mais.